Aline, menino, menino do céu, menino do céu, menino do céu. Ai, gravar com pássaro é isso, gravar com bicho. Ou eles estão gritando igual malucos, como se o mundo estivesse acabando e eles estivessem presos há 6 meses sem comida e sem água. Ou eles estão com medo de tudo. E Ziquefrido? Esse é o Ziquefrido e esse aqui é o Pepito. Então, eu descobri no Instagram da Stadler, que é uma marca que cria produtos para artistas, artistas de lettering, desenhistas, ilustradores, uma marca que cria basicamente materiais tradicionais. E eles lançaram um concurso mundial, onde o Brasil está incluído, para poder participar. E o tema é inspirado pela natureza. O que foi, cara? Tá reclamando de quê? Vem cá, vem. Olha o microfone. Que carinho. Gostou do microfone, agora que é carinho do microfone. Ok, que foi, cara? Ok, então o concurso basicamente é inspirado pela natureza e eu estou muito a fim de me inscrever. Bom, quem me acompanha aqui viu que no início do ano eu tentei me inscrever para uma exposição de arte no início de 2025, mas infelizmente eu não passei, porém eu estou aqui com os meus desenhos guardados na minha pasta. Eu tava pensando em reutilizar aquele desenho das arraias que eu fiz, mas eu acho que seria melhor se eu fizesse alguma coisa nova, tanto porque eu estou com várias ideias para poder criar e eu mal posso esperar para poder fazer, porque eu tive uma ideia que seria basicamente assim. Como o tema é inspirado pela natureza e eu sou inspirada pelo mar e pelo céu, basicamente pelos dois principais elementos que eu gosto muito de desenhar, eu decidi fazer como se fosse um autorretrato meu, onde a parte de cima representaria o oceano e a parte de baixo representaria a terra, as plantas, os animais, essas coisas. Ele vai ficar, o Ziquefrido, ele é meu acelerado da vida, ele vai ficar reclamando por muitas vezes por aqui. Mas enfim, quero representar essas duas partes e não caberia eu reutilizar um dos meus desenhos antigos pra fazer isso. As mídias que eu tô pensando em usar são aquarela e talvez lápis de cor. Vou fazer um mix mídia como eu gosto de fazer. E basicamente vocês vão assistir a mim fazendo este desenho, participando deste concurso. E também vamos entrar numa reflexão hoje. As coisas que te inspiram, como ser inspirado, como tomar inspiração para poder fazer as suas coisas. É um tema que eu gostaria de conversar com vocês, porque nem todo mundo tem tanta facilidade para poder pegar inspiração. E, bom, vamos falar, né? Vamos refletir o que é inspiração, o que te inspira e como coisas pequenas podem ser maravilhosas para nos dar boas ideias. Né, Pepito? Vamos lá. Para começar, eu gostaria de dizer que esse vídeo aí que eu vou estar fazendo o desenho, ele vai estar sendo disponibilizado depois sem áudio, sem narração, sem música, para quem quiser ouvir a parte de ASMR do desenho e para quem quiser acompanhar junto também desenhando, ok? Ele vai estar sendo postado depois que eu terminar de postar aqui no meu canal em inglês e eu espero que vocês gostem, tá bom? Aí não vai ter nenhuma interrupção, só aqui que vai ter essa narração. Portanto, aqui também vai ser mais curto. Lá ele tá com basicamente todas as cenas de desenho aqui que eu fiz. E é isso, e agora vamos começar o nosso assunto, não é? O que realmente significa inspiração? Bem, dentro da arte a inspiração é algo que motiva a criatividade. É algo que vem de fora e vem pra dentro. E geralmente vem uma
iluminação repentina, uma ideia, algo que você percebe e pum, alguma coisa se acende dentro de você. Eu sei que a gente gostaria muito de viver sempre em constante inspiração, mas ela é uma onda. Ela vem e vai e depois volta. Às vezes você fica inspirado por alguns minutos ou um dia, talvez uma semana, né? Ou algum período de tempo, mas não é sempre que a gente consegue manter uma inspiração constante. E eu acho que nesse mundo onde a gente quer que tudo seja durável, que tudo dure para sempre, que tudo venha rápido e fique para sempre, isso pode acabar desmotivando algumas pessoas de acabar desenhando, certo? Mas isso é algo que a gente não pode se agarrar, por mais que seja uma vontade muito profunda nossa, e que, falando de mim mesma, às vezes também é uma vontade minha, que eu gostaria que as coisas permanecessem assim, a inspiração ela não permanece para sempre. Mas é bom quando a gente consegue pegar ela e colocar ela em alguma coisa que a gente realmente quer fazer, sabe? Usar o gás dela para algo que a gente queira fazer ou usar o gás dela para poder nos ajudar a crescer, né? A fazer os nossos projetos. E existem várias formas de inspiração. Inspirações musicais, inspirações de livros que você tira, algo que você viu e uau, fez realmente uma diferença para você. Mas o tema da Stadler não foi com nada tão diferente assim. Foi basicamente o tema inspirado pela natureza. E que eu interpretei que é aquilo de você ter ideias das coisas que já estão ao nosso redor. E eu peço perdão se vocês ouvirem as coisas aqui acontecendo ao redor de mim, como meus periquitos piando, ou o pessoal aqui fazendo obra perto de casa. É realmente algo que eu não tenho como conter. Mas voltando aqui, inspirado pela natureza, ter ideias daquilo que já está ao nosso redor. Sabe, às vezes a gente acaba passando pela rua, pelos parques, pelas praias, e a gente não percebe. Sinceramente, a gente não percebe aquilo que está à nossa volta, porque é algo que está tão enraizado no nosso cotidiano que a gente nem dá muita bola. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de observar as coisas pequenas, porque eu fui ensinada assim, a aproveitar e observar as coisinhas pequenas da vida, como por exemplo, plantas, animais, observar o botão de uma flor, observar os passarinhos voando pela manhã, as nuvens coloridas que acabam decorando o céu no início de uma manhã de verão. É realmente muita coisa linda que a gente consegue encontrar ao nosso redor. Dois dos elementos que mais me inspiram são a água e o céu. A água, eu diria, o oceano. Quando eu era criança, eu queria muito ser uma bióloga marinha. A minha motivação era que eu queria ser uma bióloga marinha para poder conhecer o mundo antes que ele fosse completamente destruído. 20 anos se passaram e eu ainda estou aqui. Uns 15 anos se passaram, eu ainda estou aqui, e o mundo não foi completamente destruído, só aos poucos, mas as espécies que eu sempre quis ver ainda estão por aqui entre nós, a maioria delas. Só que quando eu estava no ensino médio, eu descobri, meu Deus, eu não quero ser bióloga marinha, porque um dia passou um comercial da Shark Week. Olha só que maneiro, como desmotivar alguém a seguir um sonho de infância. Passou um comercial da Shark Week, viu um tubarão com a boca aberta de dentes na nossa cara, e passou também um comercial de um programa que passava, que era um pessoal que eles iam em uma barca enorme no meio do mar para poder pescar caranguejos que... Nossa, eu nem me lembro o nome. Acho que eram caranguejos Yeti. Uns caranguejos enormes que só tem pras águas geladas perto da Antártida. Eu falei, fazer isso aí? Não, obrigada. Além de que, tirando essa parte mais engraçada, eu também descobri que eu basicamente teria que escolher uma espécie para eu estudar. E como eu estudei numa escola que era focada nesses tipos de ciência, em aquicultura e pesca, eu fiz aquicultura e eu descobri a verdade sobre a biologia. Eu gosto muito de biologia, eu gosto muito de saber sobre as coisas, eu gosto dessa parte científica até hoje, mas eu não sou muito chegada em química e fazer cálculos e essas coisas. Então eu percebi que isso não era pra mim. Aí foi uma aula de oceanografia que eu me lembro, que eu pensei exatamente assim, se eu não quero seguir a biologia, o que eu posso fazer? Cinema tem a ver com isso, a arte. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser como James Cameron. Meu Deus, aí me deu esse clique pra eu poder seguir alguma área das artes ou do cinema, que é uma vontade que eu tenho de fazer. E com essa vontade de eu querer ser diretora de cinema, eu comecei a ver vídeos que falavam sobre essa questão da inspiração.
Se você quer fazer filme, você pode pegar o seu celular ou sua câmera e já gravar. E aí eu comecei a pegar e a gravar. Gravo desde que eu tinha 15 anos, eu sempre gostei de postar no YouTube, mas eu acho que esse olhar mais aprofundado dos detalhes da vida foi quando eu realmente comecei a gravar pro meu YouTube, mais ou menos a partir de 2017, porque eu tenho um canal desde essa época. E às vezes eu não sabia muito o que gravar, não tinha coisas interessantes. Então, eu comecei a dar olhares a coisas pequenas, a detalhes que eu gostava. Como, por exemplo, o mato, o céu, o mar. Cenas que às vezes vocês veem nos meus vídeos, que são da vida natural, do céu, das nuvens passando, é algo que eu realmente gosto. E eu acredito que isso apurou a minha visão sobre a natureza. Porque eu não consigo ir nas Fossas Marianas para poder gravar um monte de medusas e águas-vivas bioluminescentes. Não dá, eu tenho medo. Não vou. Eu consigo ver os vídeos, mas eu não vou lá. Mas o que que eu posso gravar? O que que está na minha realidade? O que que está ao meu redor que eu posso gravar? A natureza, plantinhas, meus pássaros, pássaros de outras espécies. E foi isso que acabou ajudando o meu olhar apurado para alguma dessas coisas. Não digo que eu sou a melhor profissional do mundo, não digo que eu sou a melhor pessoa do mundo para gravar, mas eu pelo menos tenho alguma noção de perceber os detalhes. Foi por causa das gravações que eu consegui perceber. E também acabou que isso aumentou a minha biblioteca visual, que são as coisas que nós estudamos e vemos para poder replicar nos nossos desenhos, nas nossas ilustrações. E hoje eu acredito que eu tenha algumas coisas mais evoluídas na minha arte em relação aos cenários, porque eu passei a observar. Eu não poderia ir na Lapônia, que é o lugar mais gelado, um dos lugares mais gelados do mundo, para poder ver a neve e ver as auroras boreais. Mas eu podia estar aqui na minha cidade, olhando para o céu, vendo o sol se pôr de um lado, enquanto o outro lado do céu está escuro e está a lua subindo. Eu posso sentar na praia, olhar para cima e ver os passarinhos, perceber a movimentação deles no céu e ver as cores que estão ao meu redor. Eu posso observar as coisas pequenas. E é nessa de observar as coisas pequenas que eu acabei também me apaixonando ainda mais pelo céu. Tem uma música que eu gosto muito de um compositor que o nome dele é Tony Anderson, que eu acho que o nome dela é Young, que é jovem. É um dedilhado assim de piano muito maravilhoso, é uma coisa que é mágica, é muito linda. E eu acho que na capa desse álbum que ele estava fazendo, tem um cara flutuando no céu meio rosado. E esse céu meio rosado é algo que ficou marcado em mim, porque eu me lembro uma vez que eu estava passeando de carro com a minha família aqui pela praia. Eu lembro que o céu, ele estava lilás e as nuvens do horizonte estavam rosas. Rosas, rosinha, rosinha, como se fosse um grande algodão doce. Eu olhei para aquilo e eu pensei, meu Deus, que coisa linda. Teve um dia que eu estava saindo da minha aula de exercício, eu não me lembro, da minha aula de funcional, lembrei. Da minha aula de funcional, eu vi as nuvens rosas, eu tive que parar na praia pra poder ver. Já vi o céu lilás aqui, quantas vezes que eu já vi o céu lilás? Sempre tiro foto quando eu posso, quando eu vejo a lua cheia, eu tiro a foto. É lindo demais. E o céu acabou sendo uma das minhas inspirações por causa da liberdade, da grandiosidade, da imensidão. E os animais que compõem o céu também. Já disse que eu gosto dos animais que estão no elemento da água e os animais que estão... Eu sei que o céu não é um elemento, mas eu falo como se fosse. E os animais que estão no elemento do céu, que são os pássaros, acabaram me fascinando também. Eu tenho 4 passarinhos aqui em casa que às vezes acabam aparecendo nos meus vídeos. Eu sou apaixonada, eu tenho um coração muito mole para passarinho. Eu adoro eles. Adoro papagaio, adoro periquitos, adoro todos. E um dos pássaros que eu acho mais bonitinhos são as andorinhas. E elas têm bastante aqui na minha cidade. Elas geralmente ficam nas calhas, das casas. Mas eu gosto mais das andorinhas porque eu acabei dando um significado para elas. Eu sempre percebi que elas voam no início da manhã, quando já tá bem de manhãzinha, elas estão voando para poder caçar os insetos, e no fim da tarde, quando o sol tá se pondo e deixa o céu todo amarelo. Para mim, é como se elas fossem mensageiras trazendo os sonhos ao cair da noite e as promessas de coisas boas para quando o dia chega. Tanto que elas acabaram se tornando um símbolo para mim de asas, de liberdade, porque eu acabei usando as asas do estilo da andorinha para poder aplicar nos meus autorretratos.
Eu geralmente me desenho com asas porque as asas, o que você pensa em asas, liberdade, voo. Então eu apliquei as andorinhas nos meus autorretratos surrealistas, usando as asas delas para representar essa liberdade que eu sinto quando eu crio, quando eu faço meus desenhos. Além de que também, eu sou uma sonhadora. Sim, eu tenho vários sonhos, eu tenho até diários onde eu escrevo os meus sonhos. E tudo isso começou aí. Eu sonhava, quando eu era adolescente, eu sonhava que eu sempre tinha asas, mas aí com o tempo elas foram ganhando mais vida e acabou que minhas asas pretas, de penas pretas nos meus sonhos, se tornaram asas de penas azuis. E como eu vi a liberdade das andorinhas, que eu era algo que eu sempre quis, eu peguei as asas delas e apliquei nos meus desenhos. Elas simbolizam a transição das estações, elas simbolizam algo que sempre volta. Do dia eu venho para o mundo real e na noite eu vou para o meu mundo imaginário, para aonde eu realmente me sinto confortável. E é isso. Elas são tudo isso para mim. Tanto que se eu fosse um pássaro, eu gostaria muito de ser uma andorinha. Não é à toa que eu escolhi 2 andorinhas para poder desenhar para esse concurso da Stadler. Essa andorinha que eu escolhi, uma delas, ela tem o peito vermelho e uma manchinha vermelha em cima da cabeça, mas ela é toda azul. A outra é uma que eu vejo com bastante frequência aqui pela minha cidade, que é uma andorinha grande assim, que ela é azul e branca. Eu escolhi essas 2 porque, primeiro, a andorinha do peito vermelho, eu não sei se esse é o nome da espécie dela, mas a andorinha que tem o peito vermelho, para mim simboliza como se fosse as emoções do nosso coração, o meu coração no caso. E a andorinha azul, que tem as penas brilhosas, simboliza a beleza da liberdade. E eu escolhi desenhar elas no lugar de uma outra coisa mais fantasiosa que eu ia fazer. Como eu falei no início do vídeo, eu estava tendo uma ideia de desenhar algo mais surrealista. Eu estava tendo a ideia de desenhar uma silhueta minha, um autorretrato, onde a parte de cima seria representando o oceano e a parte de baixo representaria a natureza em si, né? As plantas, a terra e outros elementos. Mas eu dei uma olhada no concurso e eu falei, eu acho que eu deveria rever a minha decisão, porque estava muito fantasioso. O que eles pediram foi pra gente fazer inspirado na natureza. E eu achei que o meu estava muito abstrato, então eu decidi desenhar as 2 andorinhas, porque, de certa forma, elas têm um significado para mim e porque eu decidi que se assim seria melhor. Eu fiz essa pintura com aquarelas em bisnaga que eu tenho aqui, no meu caderno da Canson, e depois, posteriormente, vocês vão ver que eu uso uma guache, que eu acabei misturando para ter um azul um pouco mais claro. Tudo isso foi feito em mais ou menos uns 3 dias ou 4. Essas gravações que vocês estão vendo aí demorou mais ou menos uma semana para ser feita, porque eu fiz em dias específicos por causa do meu serviço. Mas até que eu consegui terminar ela rapidinho. Eu gostei do jeito que ficou, mas eu não sei, tá faltando alguma coisa. Talvez seja só a minha síndrome de perfeccionismo, ou realmente está faltando alguma coisa, mas feito é melhor do que bem feito, né? Eu estou participando do concurso da Stadler e vamos ver o que dá. Eu vou tentar postar esse vídeo mais cedo, eu vou tentar não prolongar muito, mas esse concurso da Stadler, ele vai estar durando até o dia 15 da semana que vem, 15 de outubro, que vai fechar. Então, se você quiser participar, sei lá, tem algum desenho que você queira enviar da natureza, envie. Vai que você ganha alguma coisa também. Essas informações sobre o concurso estão melhores escritas no site deles. Aí fica a seu critério se você quiser dar uma olhada depois. Só tô aqui falando da minha experiência. E voltando para a questão da criatividade, como que a gente faz para ser mais criativo? Como é que eu faço isso? Olha, se a arte imita a vida, você tem que observar a vida. Ah, Sara, mas eu não consigo ir para os lugares para poder observar tudo. Eu moro numa cidade grande, não tenho como ver. O que eu digo para você, meu querido pirilampo, é observar as coisas que você vê mesmo assim. Observe os prédios, observe as formas, observe aquele passarinho que às vezes pousa na janela, observe o grupo de pombos, os cachorros, as pessoas. Se você vai numa feira, observe as comidas, observe as cores, como a luz do sol ela atinge as coisas, observe as pessoas, suas formas, suas roupas, tudo. Nós temos muita coisa para observar e a gente às vezes acaba deixando de lado porque a gente acha que a gente não tem o suficiente. Se você não tem o suficiente,
Então procure documentários, assista coisas que dá para você enxergar direito os pequenos detalhes, como por exemplo documentários sobre vida marinha, vídeos das pessoas fazendo expedições, plantas, observe sem distrações. Se você quiser ouvir uma música, ouça uma música no mínimo instrumental, mas preste atenção, abra os olhos, tome consciência de que você está presente naquele lugar e observe, saia da sua rotina, saia de ser normal, porque às vezes quem é o normal que a gente vê não vai observar essas coisas que tem ao nosso redor. Às vezes eu comento sobre coisas assim, sobre o quão é bonito ver as coisas ao nosso redor, o quanto que a gente tem que preservar aquilo que a gente tem, mas infelizmente a maioria das pessoas não é acordada para isso. E como é que você faz para você perceber? Pare, sente e observe. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Você está no meio da sua rotina, para. Do nada. Para, olha ao seu lado como se fosse um momento de lucidez no sonho, que é quando a gente para, observa e fala, eu tô sonhando? Olha ao seu redor, para e observe. Eu tô sonhando? É tanta coisa incrível aqui. O que tá acontecendo? Eu tô sonhando? Observe o seu cenário. Veja as coisas pequenas que estão ao seu redor, porque às vezes a gente pensa que são só coisas grandiosas, que valem a pena ser representadas, e a gente esquece que são as pequenininhas que mais importam no nosso cotidiano. Pare, sente, observe os pássaros e faça como eu, observe as andorinhas e finja que você é finja que você está voando junto delas. Observe os animais e eu garanto que você vai ter uma espécie de inspiração. Talvez vai começar a entender o que eu quero dizer sobre você para observar, porque você não tem ideia se você não vive. Então, viva aqui no mundo real, veja as coisas da natureza para você poder ter ideias no seu mundo da imaginação. Ok, pessoal. Esse aqui foi o resultado final do desenho. Eu espero que vocês tenham gostado de todo o processo. Espero que assistam a parte do Draw With Me para poder acompanhar com o processo completo. E quando sair a parte da votação desse desenho, eu vou estar postando no meu Instagram, Souls Artworks, e aqui no meu Reels, no meu Shorts do YouTube, para que vocês possam me ajudar na votação. Eu peço muito para que quando eu postar, vocês vão lá no site da Staedtler votar, porque eu não estaria participando se eu não quisesse concorrer aos prêmios deles, né? A Staedtler é uma marca excelente de materiais para artistas e eu quero muito participar, quer dizer, eu quero muito ganhar e também participar, que eu já estou fazendo. Meu nome é Sara e vejo vocês em outro vídeo. Até mais!